jejuns e de orações, chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toque a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chore, chore. Rasgue o seu coração, rasgue o seu coração, não as suas vestes, diz o Senhor. Rasgue o seu coração. Os olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra e Ele se mostra forte. Ele quer um coração que seja totalmente dele, unicamente para Ele. Não pode servir a dois senhores, a mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Nós temos que tomar uma posição. Ou nós servimos ao mundo, às nossas paixões, ou servimos a Deus, ao único Deus. Ele está procurando um povo, um exército que se levanta em jejuns, em orações, em clamor, em dor, pelo povo, pela sua igreja, pelo mundo, pela nação. Um povo que se levanta pelas madrugadas, que sobe aos montes, que anda pelas cidades, clamando, orando, cantando, profetizando. Um povo cheio, 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 cheio do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo. Um povo que transborda o Espírito Santo, que levanta suas mãos limpas, puras e profetizam uma mudança radical sobre as nações. Ele está
olhos do Senhor estão passando sobre toda a terra e Ele se mostra forte. Ele quer um coração que seja totalmente dele, unicamente para Ele. Não pode servir a dois senhores, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Nós temos que tomar uma posição. Ou nós servimos ao mundo, às nossas paixões, ou servimos a Deus, ao único Deus. Ele está procurando um povo, um exército que se levanta em jejuns, em orações, em clamor, em dor, pelo povo, pela sua igreja, pelo mundo, pela nação. Um povo que se levanta pelas madrugadas, que sobe aos montes, que anda pelas cidades, clamando, orando, cantando, profetizando. Um povo cheio, 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 cheio do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo. Um povo que transborda o Espírito Santo, que levanta suas mãos limpas, puras e profetizam uma mudança radical sobre as nações. Ele está à procura desse povo. Eu quero ser, eu quero fazer parte. Uau! Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Uau! Toca trombeta em Sião, na voz de jejum e de orações. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, na voz de jejum e de orações. Chore, chore, livra o teu povo, Senhor. Livra o teu povo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de Israel, Deus poderoso, Deus santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. A Ti a honra, a glória e o louvor, ó Senhor Jesus. Aleluia. Tu nos salvaste, Senhor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero convidar a todos vocês que estão em casa, vocês que estão diante de seus celulares nessa hora, para esquecer tudo aquilo que está à tua volta nessa hora, deixar de lado um pouquinho aquilo que está te preocupando, aquilo que está tirando a sua atenção, aquilo que tem tirado o seu sono, talvez. Eu sei que é difícil, tem dias que nós queremos entrar na presença do Senhor e há uma grande dificuldade. Tem dias em que a barreira parece que está imensa, intransponível. Mas se você tiver fé para invocar o nome do Senhor e falar: Senhor, sozinho eu não consigo, ainda que seja no silêncio, ainda que não seja no barulho, porque quando aquelas muralhas de Jericó estavam de pé, foi no silêncio que o povo de Israel começou a dar voltas, 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 e só na última volta, só no último momento é que todo o povo gritou e os muros caíram. Então, irmãos, às vezes a gente começa no silêncio mesmo. De repente você não tem nem palavras para entoar a Deus. De repente você está vazio, você está sem ter o que dizer. Mas entrega o teu coração para Ele. Fala assim: Senhor, eis-me aqui, ainda que eu esteja praticamente vazio, eu me entrego a si mesmo ao Senhor, eu entrego tudo que eu ainda tenho para Ti nessa hora. Me ajuda, Senhor, me ajuda a passar por essa barreira, me ajuda a passar por este muro que está impedindo de eu sentir a Tua presença, que está me impedindo, Senhor, de cultuar a Ti. Faça isso e você vai ver que Deus irá te fortalecer, e ao longo do culto você vai perceber que você vai sentindo cada vez mais a presença dEle. Tem dias
que você praticamente acorda, você já sente a presença de Deus, mas tem dias que você acorda, o tempo vai passando, chega a hora do almoço, passa o almoço, chega a hora do jantar, chega a noite, você fala: meu Deus, como eu estou frio espiritualmente, como eu estou vazio. Irmãos, não deixe isso acontecer com você. Não se sinta longe, porque Deus, Ele está perto de nós o tempo todo, até mesmo quando nós não estamos na presença dEle, até mesmo quando nós estávamos outrora no mundo, o Senhor nunca nos abandonou. O Senhor sempre, Ele usou pessoas para falar conosco, Ele sempre usou pessoas para orar por nós, Ele sempre, nos momentos em que a gente invocou o nome dEle, Ele veio nos socorrer. Então é sinal de que Deus o tempo todo está conosco. Acredite nisso e comece a cultuar o Senhor na tua casa nessa hora. Eu sei que o teu dilema tem sido difícil, mas creia que se você passar por cima disso, por cima desse problema, e entregar a Deus o teu melhor louvor, a tua melhor adoração hoje, o Senhor vai se fazer presente, você vai notar a presença do Senhor, e Ele vai te encher com o Espírito Santo, e o Espírito Santo do Senhor vai liberar uma unção sobre a tua vida que despedaçará o jugo, e o jugo caído, uma vez que caído o jugo, com certeza não haverá mais barreiras que te impeçam de entrar no Santo dos Santos para adorar o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma oração nessa noite? Querido Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus de honra, Deus de glória, Deus de maravilhas, Deus de louvor, Deus soberano, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos te cultuar, Senhor, nessa hora. Queremos te adorar, ó Deus. Senhor, receba, Senhor, o nosso louvor a Ti. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Meu Deus, eu estou tão fraco. Meu Deus, eu estou tão abatido. Por que te abates, ó minha alma? Ó alma abatida, confessa ao Senhor agora a tua situação, porque Ele está te ouvindo. Ó Senhor, venha, Senhor, nesta hora, contemplar cada coração, cada alma abatida, cada pessoa que está, Senhor, enfrentando uma dificuldade, enfrentando um grande problema, enfrentando, Senhor, algo que está tirando o sono, algo que está tirando a paz, algo que está trazendo tristeza para o coração, algo, Senhor, que está impedindo essa pessoa de avançar pela fé, de avançar, Senhor, rumo à vitória. Meu Deus, nessa hora, começa, Senhor, a contemplar este povo e começa a ministrar nos nossos corações a Tua palavra santa. Começa, Senhor, a falar conosco. Começa, Senhor, a operar das Tuas maravilhas, porque, Senhor, nós somos tão falhos, Senhor, que nós bem sabemos que o culto é para Ti, mas até para Te adorar nós somos dependentes de Ti, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, até para Te adorar, até para sentir a Tua presença, até para Te ver, até para Te sentir, até para Te ouvir, Senhor. Se não for pela Tua permissão, e se não for pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão sobre nós, pela Tua graça, nós não podemos fazer. Portanto, Senhor, nós queremos, Senhor, Te pedir, Senhor, derrama da Tua graça sobre nossas vidas, mais graça, Senhor, sobre nós, mais da Tua graça, Senhor, mais de Ti, Senhor, e menos de nós, mais de Ti, Senhor, e menos de nós nesta noite. Ó Senhor, pedimos a Tua santa misericórdia sobre nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, das iniquidades, Senhor, que temos enraizado em nossos corações. Perdoa, Senhor, os pecados que temos cometido. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por termos deixado de perdoar o nosso próximo. Senhor, perdoa, ó Pai, por termos deixado de ajudar o nosso próximo. Senhor, perdoa todo ato impensado, toda palavra torpe, Senhor, toda transgressão, meu Pai, que vai contra aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que transgride, Senhor, os Teus mandamentos, a Tua lei, que transgride, Senhor, o querer do Pai. Ó Deus, venha nos perdoar, venha desfazer, Senhor, todo jugo sobre a Tua igreja, venha, Senhor, fazer-te presente aqui. Nós te convidamos. Seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo, Senhor, seja bem-vindo, Senhor. Quebra todo jugo, Senhor, vai quebrando as barreiras,
barreiras, vai quebrando as muralhas, Senhor. O Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus de fogo, o Deus santo, o Deus de todo o poder sobre a terra. O Senhor, meu Deus, tem o poder sobre todas as coisas. A tua vontade é soberana a tudo. Ó Deus, por isso te pedimos que a tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, que venha o teu reino sobre nós, que venha o teu reino, 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 Senhor, sobre nossas vidas. Venha reinar sobre nós, Senhor. Reina sobre o nosso casamento, reina, Senhor, sobre os nossos filhos, reina, Senhor, sobre a nossa vida familiar, reina, Senhor, sobre as nossas finanças. Ensina-nos, Senhor, a administrar, Senhor, aquilo que ganhamos. Reina, Senhor, sobre a nossa vida profissional, reina, Senhor, sobre a nossa vida, meu Pai, social. Reina, Senhor, nas nossas relações interpessoais, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, direciona-nos, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente desvie do teu caminho. Não permita, Senhor, que nada passe, Senhor, que não seja de acordo com a tua vontade, meu Pai. Venha, Senhor, sobre nossas vidas, venha fortalecer a tua igreja nessa noite. Fortaleça-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Tira todo impedimento, tudo aquilo que Satanás tem levantado contra as nossas vidas, tudo aquilo que Satanás tem lançado nos nossos lares, que tem lançado nas nossas mentes, tudo aquilo que Satanás tem enviado, os seus demônios, Senhor, aqueles, Senhor, que obedecem a Ele, aqueles que estão, meu Pai, aí no mundo, para tentar lançar dardos inflamados, para tentar, Senhor, desfazer as famílias, para tentar, meu Deus, destruir a nossa fé, para tentar, Senhor, fazer-nos cair. Meu Deus, repreenda, Senhor, todos esses demônios malditos. Repreenda, Senhor, com o teu poder. Repreenda, Senhor. Espírito Santo, derrama da tua unção sobre nós, a unção que vai despedaçando esse jugo maligno, a unção que vai nos fortalecendo, a unção que vai nos capacitando, a unção, Senhor, que vai nos transformando, a unção, Senhor, que vai edificando nossas vidas. Senhor, faça-nos, Senhor. Talvez nós estejamos hoje como vasos rachados na tua presença. Quebra-nos se for preciso, mas faça-nos de novo, Senhor, com as tuas mãos. Construa-nos de novo, Senhor, com as tuas mãos, porque o vaso que o Senhor constrói, o vaso que o Senhor edifica, ele permanece. Venha, Senhor, fazer-nos permanecer na tua presença santa. Edifica, Senhor, edifica as nossas vidas. Edifica, Senhor, edifica as nossas casas, edifica esses lares, Senhor, dessas pessoas que estão participando hoje dessa live. Ó Senhor, ó Deus, olha aí a tua igreja, olha aí a tua igreja, Senhor. Passa agora, Senhor, com o teu poder, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, sobre as nossas vidas. Glorifica o teu nome, Senhor. Haja, Senhor, em nosso meio, ainda que nós não mereçamos, Senhor, ainda que nós estejamos, Senhor, imaturos na fé, ainda que nós tenhamos cometido erros, Senhor, ainda que nós tenhamos, Senhor, sido negligentes, ainda, Senhor, que nós tenhamos sido, meu Pai, talvez insensatos, talvez, meu Pai, a falta de discernimento em nossas vidas. Eu não sei, Pai, eu não sei, meu Deus. Contempla, Senhor, o meu coração nessa hora, contempla o coração da tua igreja nessa hora, contempla, Senhor, e venha, meu Pai, edificar as nossas vidas. Venha, Senhor. Seja bem-vindo aqui neste lugar, seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma agora cada um, Espírito Santo. O Senhor, venha fazer morada em nós, Espírito Santo. Toma cada um agora, cada um, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, nós clamamos. Venha nos ensinar, venha nos consolar, venha edificar as nossas vidas. Venha fazer morada em nós, Espírito Santo. Venha fazer morada.
Edifica, Senhor, estas casas na rocha, Espírito Santo. Edifica na rocha que é Cristo. Edifica na palavra. Edifica, Senhor, edifica a tua igreja. Edifica essa casa, Senhor, firmada na rocha. Oh, Senhor, oh Deus Santo, fala conosco, fala conosco. Permita-nos ouvir a tua voz. Permita-nos, Senhor, te ver nesta noite. Aleluias, aleluias, santo é o Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Abramos as nossas Bíblias em Gálatas 3. Vamos abrir na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, verso 9 em diante. Gálatas 3, 9 em diante. Gálatas 3, 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Só até aí. Palavra inicial do Senhor, que nos mostra que aquele que tenta viver da lei, ou seja, aquele que tenta se justificar em todas as coisas, aquele que tenta fazer por si só, se esforçar para viver uma vida com Deus pelo seu esforço, pela capacidade própria, esse não consegue ser justo. Os judeus tentaram, os hebreus tentaram durante séculos, eles tentaram seguir a lei dada por Moisés, eles tentaram viver aquela lei, mas a lei só trazia condenação para a vida de cada um, porque eles ficavam observando os outros, eles ficavam procurando defeitos, procurando o pecado nos outros para poder lançar condenação sobre as pessoas, porque a lei era impossível de ser cumprida pelo homem, porque o homem é falho, porque o homem já nasce com a tendência a pecar, o homem já nasce com o pecado original de Adão, ele já nasce ali propenso a pecar, propenso a não cumprir toda a lei, e pelo esforço próprio é impossível alcançar o reino dos céus, é impossível alcançar. É por isso mesmo que Jesus fala que até os dias de João o céu tem sido tomado à força, mas uma vez que nós depositamos a nossa fé em Jesus, e nós percebemos que nós não temos a capacidade de cumprir essa lei, que não é pelo nosso esforço, mas sim pela nossa fé. E aí eu digo, não é simplesmente a fé de deixar tudo com Ele e acabou, e você nem se preocupa mais em querer viver uma vida com Cristo, não é isso, mas é você crer que Ele pode mudar a tua vida, é você crer que você pode ter uma vida com Ele, é você crer que o sacrifício dele na cruz é suficiente para te salvar, e saber que se você tiver fé em Jesus, e é aquela fé ativa, é aquela fé que você, através dessa
sua fé você recebe o Senhor Jesus como teu Salvador, você declara-se servo dele, você morre para o mundo e renasce para Cristo, e você vai pedindo para ele, transformando a sua mente, para ele ir modificando a sua vida, para ele conseguindo te moldar de acordo com o querer dele. E aí sim vem o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a nos ensinar, começa a nos moldar, e a gente começa a ter uma vida de um relacionamento com Deus. Aqui está escrito bem assim: porque a lei não é suficiente para poder trazer redenção a ninguém, porque todo aquele que tentar viver da lei, ou seja, todo aquele que quiser fazer com seu esforço, ele vai perecer em alguma coisa. Por isso é que a palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito edifica. É porque quando você percebe que você não é capaz de cumprir a lei, de que você não é capaz de andar em santidade sozinho, você fala: amém, Senhor, eu tenho reconhecido que eu tenho errado aqui, mas pela tua misericórdia, pela tua graça, eu me entrego ao Senhor, e eu recomeço todos os dias a minha caminhada com o Senhor, e eu te peço, eu quero viver, Senhor, não da lei, mas eu quero viver dessa promessa que está escrito aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, Jesus, ele já se fez maldito por nós no madeiro, porque estava escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Uma vez que Jesus foi para o madeiro, mas foi justo e morreu pelos nossos pecados, todas as maldições que estão sobre a nossa vida, todo o jugo maligno que está lançado sobre nós, tudo aquilo que nos condena, nós devemos pela fé crer que está sobre Jesus naquela cruz, e uma vez que ele morreu, ressuscitou, e ele nos dá o direito de termos vida com ele. O Espírito Santo vem sobre nós e nos purifica e nos refaz. Por isso essa noite, não viva da lei, viva da promessa do Espírito. Tenha uma vida com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito, tenha uma vida com Deus. Você pode ter uma vida com Deus, você pode ser vivificado no Espírito. É no Espírito, não é na letra da lei que mata, mas é no Espírito de Deus que te vivifica. Aleluias, aleluias. Essa é a palavra inicial do Senhor para as nossas vidas. Busque viver uma vida na promessa do Senhor. Busque, peça a Ele essa noite, fala: Senhor, venha sobre mim, Senhor, venha me edificar, Senhor, eu quero viver das suas promessas, Senhor, eu recuso toda maldição, todo julgamento contra a minha vida, porque o Senhor já se fez maldito por nós no madeiro. O Senhor já levou consigo, o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas tristezas, todos os meus pecados, todas as doenças. O Senhor já levou tudo, Jesus. Por isso envia o teu Espírito aqui hoje, e vem, Senhor, vem passando sobre nós. Aleluias. Oh, glória a Deus. Amém. Este é a mensagem inicial do Senhor para as nossas vidas, e eu creio que tem muito mais hoje da parte do Senhor para nós. Creia nisso, amém? Está chamando o diácono Eliseu, vai louvar? Amém. Glória a Deus. O diácono Eliseu vai preparar ali. Vai cantar uns 2 louvores hoje? Pode ser 2? Aleluia. O diácono Eliseu vai cantar aí 2 louvores. Antônio vai cantar também? 1? Amém. Depois o diácono Eliseu já passa ali por Montânio. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa, os que estão aqui, para glorificar o santo nome de nosso Deus, porque só Ele é honra de toda a glória. Sem Ele, não ficamos sem Ele, buscamos Ele em casa, louvamos ao Senhor, que esses hinos chegam até o trono de nosso Deus. Vamos louvar o hino para a honra e glória de Deus. Oh Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, e comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto a meus pés, pois prazer maior não há que me render e adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei, Senhor, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. É para a honra e glória de nosso Deus que está na presença, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Ainda vou louvar mais um hino para a honra e glória de nosso Jesus. Oh, Pai bendito, santo é teu nome, Senhor. E para a tua honra e glória, Deus,
de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Por vivo morto, sem poder me levantar. E não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas se eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como o vento sobre o mar.
Eu passo para o diácono Tânio para engrandecer o nome do Senhor. Jesus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz de sua mãe. Meu Deus, quer dizer para você que não pare no caminho, hein? Siga em frente. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu não consigo entender essa sua decisão de trocar Jesus pelos prazeres que há no mundo, mas que vem em vão. Como um amigo eu vou lhe avisar, sem Jesus você não vai conseguir, porque tão bem fiz isso um dia, mas te confesso que quase morri. Não pare no caminho, siga a Jesus. Ele é a vida e a nossa luz. Não pare no caminho, siga a Jesus. Ele é a vida e a nossa luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Aleluia, Jesus. Oh, maravilha, aleluia, Jesus. O que você pretende fazer quando a morte vier te buscar? Você está correndo perigo, porque ela vem sem avisar. O mundo é mau e enganoso, tudo nele é uma ilusão. Será muito triste se de repente você morrer sem a salvação. Não pare no caminho, siga Jesus. Ele é a vida e a nossa luz. Não pare no caminho, siga Jesus. Ele é a vida e a nossa luz. Não pare no caminho, siga Jesus. Ele é a vida e a nossa luz. Oh, aleluia. Ele é a vida, aleluia. É o caminho, a verdade, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Cadê essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Thaís, louvor de adoração. Senhor, nessa noite, que Deus venha abençoar cada vez mais a vida de Diácono Eliseu, do Diácono Tânio. Que Deus venha aí realmente receber o louvor que a igreja entoa a Ele. E que a igreja seja edificada aí, neste culto maravilhoso ao Senhor. Amém? Vou estar orando agora pelos dizimistas. Tem alguém que vai dizimar hoje? Tem alguém que viu o dízimo? Tem? Amém? Glórias a Deus. Então peço que a igreja esteja nessa hora em comunhão, para que nós possamos orar a favor dos dizimistas, aqueles que cooperam para que essa obra esteja aí de pé. Aleluia.
Querido Deus, nós ungimos agora, Senhor, teu servo, Senhor, pela unção do teu Espírito Santo, pelo teu poder, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai Santo, derramar sobre ele esta unção, que o Senhor venha, Senhor, capacitá-lo, que o Senhor venha, Senhor, trazer sobre ele a unção, Senhor, da provisão, a unção, meu Deus, da prosperidade, que vai abrindo os caminhos, que vai tirando as barreiras, que vai tirando os obstáculos. Senhor, venha, Senhor, restaurar os sonhos do teu filho, Senhor, os projetos, venha, Senhor, colocar nele, Senhor, a tua mão poderosa, meu Pai, para guiá-lo, Senhor, pelo teu Espírito, e aonde ele for, Senhor, aonde ele tocar, aonde ele caminhar, que haja, Senhor, sucesso, Senhor, que haja, meu Pai, prosperidade no caminho do teu filho. Repreenda, Senhor, toda ação de Satanás e seus demônios contra a vida do teu filho, meu Deus, contra a vida dele, Pai. Repreenda, meu Deus, repreenda a ação do tranca-rua, repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o cortador, todos aqueles, Senhor, o destruidor, todos aqueles demônios que tentam contra a vida do teu filho, meu Pai. Repreenda-os agora, meu Deus, pelo teu poder, Senhor, e que haja, Senhor, provisão na vida do teu servo, em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, eu oro em favor da tua igreja, em favor, Senhor, de todos os dizimistas, de todos aqueles, Senhor, que amam essa obra, todos aqueles que têm, Senhor, se esforçado para manter aí, Senhor, a fidelidade de estar entregando o dízimo todos os meses, Senhor, para que haja manutenção na tua casa, para que a tua casa, Senhor, prevaleça, pois eles bem sabem, meu Deus, que há contas a pagar e que há necessidade, Senhor, de que os dizimistas entrem, Senhor, com ação, mesmo neste momento difícil. Por isso, Senhor, eu quero orar em favor da vida dos dizimistas e dizer, meu Deus, que o Senhor venha prover na vida de cada um, que o Senhor venha, Senhor, tirar toda a crise, Senhor, deste país, que o Senhor venha livrar-nos, Senhor, do desemprego, venha nos livrar, Senhor, de todo levante do inimigo contra as nossas vidas. Livra a tua igreja, Senhor, não só esta, Pai, não só este ministério, mas toda a igreja cujo fundamento é o Senhor. Venha, Senhor, trazer uma grande abastança para todos os dizimistas da tua obra, para todos os ofertantes, para todos aqueles que não podem ainda, mas que têm o desejo de ofertar, o desejo de ser dizimista da tua casa. Que o Senhor venha, Senhor, trazer uma grande abastança, uma bênção, Senhor, poderosa sobre a vida de cada um, meu Deus. É o que peço, Senhor, junto com a tua igreja, e que, Senhor, pela fé, eu creio que há de se cumprir. Em nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer mais uma oração nessa hora. Senti de fazer mais uma oração, e aí nós já vamos para a palavra de Deus, para as nossas vidas. Pedir para o Mateus aumentar esse fundo musical, e a igreja ora junto comigo. Vamos orar pela palavra, mas vamos já orar também por vidas. O Senhor está me incomodando para orar por pessoas que estão precisando nessa hora de uma intervenção de Deus na vida delas. Pessoas que precisam de uma cura, pessoas que precisam de um milagre. Tem tanta alma batida hoje, eu tenho sentido, sabe, uma tristeza assim. Deus tem me mostrado a cada culto uma situação diferente. Hoje eu tenho sentido uma tristeza muito grande. Tenho sentido alguém que está... As pessoas parecem que estão pela fé assim, mas estão muito tristes. E eu quero orar agora para que Deus tire toda a tristeza do coração dessas pessoas. Para que Deus venha com a mão poderosa. Para que o Espírito Santo, que é o Consolador, venha nos consolar. Mas não é aquele consolador, não é aquela palavra de consolo no sentido pejorativo de que é uma coisa assim que só alivia um pouquinho. Não, o Consolador, ele vem para arrancar a tristeza, ele vem para tirar, ele vem para nos dar bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. O Consolador, ele vem para fazer morada em nós e nos fortalecer, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O Senhor quer te dar alegria essa noite, o Senhor quer tirar toda essa tristeza, toda essa angústia. O Senhor quer falar contigo essa noite. Feche os teus olhos e ore junto comigo agora. Querido Deus, Pai Santo, Deus poderoso, Deus tremendo, ó Senhor, nós oramos agora, Senhor, em favor, meu Deus, de cada vida, em favor de cada alma, Senhor, cada pessoa, meu Deus, que está abatida nesta noite, cada pessoa que está triste, ó Senhor, vai contemplando, Senhor, o coração de cada um, meu Deus, Senhor, o que tem acontecido com a tua igreja, o que tem acontecido, Senhor, meu Deus, grandes são os levantes, grandes são as lutas,
lutas. Meu Deus, a opressão tem tentado invadir este lar, a opressão tem tentado sufocar o coração dessas pessoas, mas meu Deus, eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que o teu Espírito está conosco, porque o Deus Pai o enviou. O Senhor disse: Jesus, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele, e Ele vos enviará o outro, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo Consolador. Seja bem-vindo agora, Espírito Santo, na casa dessa pessoa. Vai tocando lá, Espírito Santo, vai arrancando toda tristeza, vai arrancando, Senhor, toda chateação, vai arrancando, Senhor, toda frustração, todo desânimo espiritual, toda opressão das trevas. Vai tirando, Senhor, vai tirando, Senhor, vai tirando, Senhor, vai tirando, Senhor. Vai tocando, Jesus, vai tocando, Jesus. Toca, Jesus, toca no coração dessa vida, Jesus. Toca, Jesus, toca, Jesus, porque o teu toque tem poder, porque o teu toque é poderoso, porque o teu toque é suficiente para mudar o rumo de uma história, para tirar tudo aquilo que está morto e colocar vida, para tirar tudo aquilo que é tristeza e tornar em alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, e o amanhecer é o chegar da luz, e o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é por onde nós devemos andar, por onde nós devemos seguir, por onde nós devemos alcançar a glória de Deus em nossas vidas. Oh Senhor, libera a tua unção, Senhor, libera o teu toque, Senhor, a tua mão, Senhor, tocando em cada vida agora. Oh, uma batida, receba o toque do Senhor Jesus na tua vida hoje, receba a alegria do Senhor na tua vida hoje, receba, porque o Senhor está aqui neste lugar. Se Ele tem me mostrado a tristeza do teu coração nesta noite, é porque Ele quer fazer uma transformação na tua vida, é porque Ele quer fazer uma transformação. Eu não posso te tocar, eu, Leandro, não posso ir aí te tocar, eu não posso nem mesmo te fazer nada para mudar a tua história, mas Jesus pode, e Ele quer mudar a sua história, porque se Ele me mostrou, é porque Ele quer usar a minha vida para poder liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, uma palavra de bom ânimo, uma palavra de restauração, uma palavra de restituição, uma palavra de alegria plena no Senhor, de alegria plena na presença do Senhor, porque quem entra no Santo dos Santos, quem sente a presença gloriosa dEle, não consegue ficar triste. Quem está na presença de Deus constantemente, não dá espaço para tristeza, não dá espaço para o tormento, não dá espaço para a opressão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela nos refaz todos os dias, ela tira todo jugo, ela faz o que ela fez com o apóstolo Paulo, que ele disse que até mesmo nas tribulações, nas injúrias, nas calúnias, em tudo ele se sentia feliz, porque era como se fossem as marcas de Cristo, da cruz, que estavam junto com ele em seu ministério. Por isso é que Paulo diz: até mesmo nas lutas, nas dores, eu sinto alegria, porque eu tenho a graça do Senhor e ela me basta. Eu tenho a presença de Deus e a presença dele me fortalece na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus quer aperfeiçoar hoje a tua vida, quer tocar em você. A graça do Senhor quer te alcançar. Receba o toque de Jesus hoje.
Graça te dou, Senhor. Graça te dou, Senhor, por ter mais uma vez, Senhor, escondido talvez dos sábios, mas revelado aos pequeninos, Senhor. A tua graça, o Senhor tem revelado aos teus pequeninos, Senhor, a chance de ter uma vida contigo, nos revelado o caminho. O Senhor tem nos chamado para viver essa vida na tua graça, essa vida na tua presença, essa vida, Senhor, de comunhão contigo. Já te dou graça, Senhor, já te dou graça por cada milagre, já te dou graça por cada um que o Senhor tem tocado hoje, por essa alma que estava abatida, mas que está agora enxugando as lágrimas e está crendo que está recebendo um renovo, que está recebendo um renovo. Senhor, agora te peço, Senhor, fala conosco, continua falando conosco através da tua palavra, a tua palavra que será ministrada agora. Senhor, edifica ainda um pouco mais as nossas vidas. Senhor, perdoe se isso parece uma oração egoísta, Pai, mas é porque eu vejo a tua igreja necessita tanto de ouvir a tua voz, a igreja precisa tanto crer que o Senhor se faz presente, a igreja precisa tanto desse despertamento de que é possível viver uma vida feliz, ainda mesmo diante das lutas e diante das tribulações. Ainda é possível ter uma vida de felicidade, porque ela vem da tua presença que nos fortalece. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Sem ti nada posso fazer, mas eu creio, Senhor, que agora o Senhor irá ministrar a palavra à tua igreja, diante agora da vontade do Pai e da obra do Filho. Espírito Santo, venha nos consolar, venha, Senhor, glorificar a obra de Cristo em nossas vidas. Venha, Espírito Santo, glorificar a vontade do Pai. Venha, Espírito Santo, venha glorificar-te, ó Deus Santo, ó Deus maravilhoso, ó Deus que opera. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Oh, glória. Aleluias. Meu Deus, é impressionante como é impressionante como em um instante você está de um jeito, passou um instante você está de outro. É incrível, é impressionante. Como que pode? Aleluia. Fico pensando, Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, já estava com mau cheiro. É impressionante, mas bastou uma palavra do Senhor, bastou uma ordem do Senhor. A ordem do Senhor foi: tira a pedra, tira aquilo que está impedindo o milagre acontecer, tira a pedra. Aquela pedra foi removida, e no momento em que aquela pedra foi removida, talvez aquela pedra fosse um empecilho, porque se Lázaro se levantasse ali dentro, mas a pedra não fosse removida, Lázaro não ia ter força para remover a pedra. Mas quando a pedra foi removida, o Senhor falou: Lázaro, saia para fora. Mas antes disso ele agradeceu o Senhor, ele agradeceu: meu Deus, meu Pai, eu te agradeço. Aleluia, porque ele já sabia que o milagre já tinha acontecido. Jesus, ele quer ativar essa fé em nós, saber que o milagre já nos aconteceu, saber que a mão de Deus é poderosa, que a ordem do Senhor é poderosa para mudar a nossa vida, saber que se ele falou conosco, o simples fato dele ter nos dado a ordem, de ter falado conosco, já é o suficiente para mudar toda a trajetória da nossa vida, já é o suficiente para mudar toda a nossa história. E Lázaro obedeceu a voz de Jesus, ele saiu para fora, ainda que mumificado, ainda que enrolado naquelas faixas, ele saiu, ainda que cego pelas faixas que estavam vendando ele, mas ele foi andando, ele foi na direção. Talvez ele viu um simples feixe de luz entrando, ele viu uma claridade, ele foi indo: é para cá que eu tenho que ir. Ele ouviu a voz, ele falou: a voz está vindo daqui, é aqui que eu tenho que seguir, é aqui que eu tenho que ir. E quando ele chegou lá fora, diante de Jesus, eles tiraram tudo aquilo que estava segurando ele.
Sabe o que o Senhor está querendo nos dizer essa noite, antes mesmo de lermos a palavra dele? É que o Senhor, Ele quer tirar tudo isso que está nos prendendo, todas essas faixas, todas essas cadeias que estão nos prendendo, que estão nos impedindo de dar um passo à frente. O Senhor quer arrancar, mas para isso, primeiro é preciso ouvir a ordem que Ele nos dá: saia para fora, saia para fora. Quando Deus queria abençoar Abraão, Ele falou: saia do meio de tua parentela, saia para fora e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele falou: saia daí, saia dessa condição. Quando o Senhor quer mudar a vida, Ele dá a ordem primeiro. Quando Ele quer mudar a trajetória da nossa vida, Ele manda sair da posição que nós estamos e ir para uma outra posição, que é onde Ele nos quer. O Senhor quer mudar a vida aqui hoje. O Senhor quer mudar a trajetória aqui hoje. Creia nisso. Ouça a voz do Espírito Santo para a tua vida, e a tua vida há de mudar. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo de número 20. João 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Nós vamos para o versículo 19. Verso 19 em diante. Aleluia, Jesus. João 20, 19. Amém? Diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes a mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos das suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Nós já oramos, já buscamos a presença de Deus. Se você está de pé aí, pode tomar o seu assento. Se você está na tua casa agora, pode se colocar aí na presença do Senhor da melhor maneira que você achar, da maneira que você achar
que está mais confortável aí para você receber essa palavra. Não se preocupe com mais nada nessa hora, apenas atente-se à palavra do Senhor. Deus quer falar contigo nesta noite. Deus está falando bastante hoje. Deus está falando muito sobre amarras. Deus está falando muito sobre tristeza. Deus está falando muito sobre jugo que está tentando nos desfalecer, tentando nos destruir, tentando nos desanimar. Mas o Senhor, Ele quer fazer algo maravilhoso hoje aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus nesta noite. Eu estou sentindo a graça do Senhor cada vez mais presente, cada vez mais aumentando. E não é porque Deus vai liberando a graça dele aos poucos, não é isso. É porque à medida que a nossa fé vai aumentando, a gente dá espaço para que o poder de Deus venha e se concretize em nossas vidas, porque a vontade dele já é fazer todas essas coisas para conosco. Amém? Irmãos, esse texto fala aí do primeiro dia da semana no qual o Senhor Jesus foi ressurreto, no qual ele ressuscitou. Jesus sendo crucificado, passado ali a crucificação, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus ali a Pilatos, falou: eu quero o corpo do Jesus que foi morto, e eu tenho um lugar para colocá-lo. E ele pegou o corpo de Jesus, levaram o corpo de Jesus, depositaram, ungiram o corpo de Jesus, passaram todas as especiarias feitas por aquelas mulheres que andavam com Jesus, colocaram Jesus ali naquele túmulo, fecharam com uma rocha, fecharam com uma pedra, e ali ficou sepultado Jesus. Mas no domingo, isso na sexta-feira, quando foi no domingo de manhã, no primeiro dia da semana, Maria Madalena e mais algumas mulheres, elas queriam voltar até ali para poder continuar ali os tratamentos no corpo do Senhor. Elas queriam poder passar de novo aqueles ungüentos, passar de novo aquelas especiarias. Elas queriam ainda prestar culto a Jesus, mesmo Jesus já tendo sido morto, mesmo Jesus já tendo sido crucificado, ali havia morte, mas elas mesmo assim elas queriam dar o melhor delas, elas queriam ainda prestar a melhor homenagem. Só que chegando ali diante do túmulo de Jesus, elas perceberam que o túmulo estava, a rocha tinha sido tirada, elas perceberam que o túmulo estava vazio. E aí no Evangelho de João vai estar relatado de que ali elas foram correndo para chamar os discípulos, para avisar os discípulos que o corpo de Jesus havia sumido dali. Então Pedro vem com mais 2 discípulos, que não é citado os nomes, mas esses 2 discípulos correram mais que Pedro, chegaram primeiro no local, e quando eles entraram no túmulo, eles viram o túmulo vazio, eles viram os lençóis ali que estavam enrolados no corpo de Jesus, caídos no chão, e eles perceberam que o corpo realmente não estava ali. Pedro chegou, olhou toda a situação, e até lembrou da questão de que ele havia de se ressuscitar, mas foram para casa e ficou por isso mesmo. Mas Maria Madalena ainda permaneceu ali, porque ela não se conformava. Sabe aquela pessoa que ela quer prestar o culto de qualquer maneira? Ainda que não tenha culto, ela fica na porta indignada. Mas como assim não vai ter culto? Eu quero cultuar, eu quero fazer o meu melhor, eu ainda quero. Eu vim aqui para ver o mestre, como que eu vou embora sem ver o mestre? Ah, mas já morreu, o corpo não está aí, o que você vai fazer? Eu não sei, eu não me conformo com a situação, eu quero estar com ele. Aonde Jesus estiver, eu quero estar com ele. Maria Madalena permaneceu ali, e nisso ela olha de novo para dentro do túmulo, e ela percebe que tem 2 anjos lá dentro onde estava o corpo de Jesus, e ela olhando para aqueles 2 anjos, os anjos viram para ela e falam assim: por que você choras? Por que você está chorando? Você estava chorando por causa daquele que estava morto? Ele não está mais. E nesse momento Jesus aparece atrás de Maria Madalena, e ele chama, e ele, percebendo o choro dela, ele fala para ela: por que você está chorando? Por que choras? E ela vira para Jesus e fala assim, achando que ele era talvez o jardineiro, alguém que fazia manutenção ali diante daqueles túmulos. E ela virou e falou assim: o senhor sabe para onde levar o corpo dele, o corpo do meu mestre? Eu preciso saber onde está o corpo dele, porque eu quero estar onde o corpo dele estiver, eu quero estar onde ele estiver. Me fala onde está o corpo dele, porque ela estava inconformada. E nesse momento, pelo anseio da alma dela de estar querendo estar com Jesus, pelo desejo da alma dela, que era o desejo mais profundo de estar onde estava Jesus, Jesus se revelou primeiro a ela. Ela foi a primeira a receber ali a revelação de Jesus, de que ele tinha ressuscitado. Ele falou: Maria,
E no momento que ele chamou ela pelo nome, o próprio Jesus diz: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Na hora que ele fala com ela, Rabi, ou Rabone, porque ela falou, né, no idioma da época, mas quando ela fala com ele, naquele momento ela queria já abraçá-lo, ela queria segurá-lo, ela queria, sabe, retê-lo ali em seus braços. Mas ele falou: não me retenhas ainda, eu ainda vou para o Pai, ainda não é momento de nós estarmos de novo nessa forma, né, de comunhão, nessa forma de, mas vai avisar para os outros que eu ressuscitei, vai avisar para eles que eu ressuscitei, mas eu vou para o Pai. Da mesma forma que Ele é o meu Pai, Ele também é o vosso Pai. Passadas essas palavras, a Bíblia já vai citar o momento em que no mesmo dia, à tarde, veja que Maria Madalena foi de manhã lá no sepulcro, mas no mesmo dia à tarde, os discípulos estão reunidos dentro de uma casa, dentro de um lugar, ou dentro do cenáculo, não sei, eles estão reunidos naquele lugar, e as portas estão fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus, eles estavam apavorados, porque no momento da crucificação, nós temos que pensar que todos os discípulos fugiram, todos os discípulos ficaram atônitos, eles ficaram assustadíssimos, com exceção de João, que permaneceu ali até o final. Todos os outros se esconderam, todos os outros estavam totalmente atormentados, totalmente temendo a morte, temendo que fossem também presos e mortos da mesma maneira que Jesus foi. Eles acompanharam de longe, outros nem acompanharam de longe, se esconderam, eles ficaram totalmente assustados. E eles ainda permaneciam assim, mesmo que pela manhã eles receberam a notícia de que o corpo de Jesus já não estava mais ali. Eles receberam a notícia, Maria Madalena provavelmente nessa hora já tinha falado com todos eles: Jesus apareceu para mim, Jesus ressuscitou, não tinha mais o que eles temerem, Jesus tinha ressuscitado. Mas sabe aquela coisa, eles ainda não tinham visto, eles ainda não tinham acompanhado. O relato de uma mulher naquela época não era válido. O relato de uma mulher para aqueles discípulos não eram válidos. Talvez, aí eu já estou conjecturando, talvez os discípulos pensaram: mas por que ele apareceu para ela e não para mim? Sabe aquela mania, só porque o cara é o pastor da igreja, porque o cara é o pastor local, porque o cara é o pastor regional, ele fala assim: mas por que Deus não me revelou para você? E ele não acredita que Deus revela aos pequeninos, não revela para aquela ovelha, para aquele irmãozinho que senta lá no fundo. Sabe? Ainda tem muito disso. A pessoa acha que porque ele tem uma posição no mundo espiritual que requer mais autoridade sobre a vida dele, requer mais atribuições, ele acha que ele para ele que vai vir tudo primeiro. Mas Jesus se revelou primeiro a uma mulher. Jesus não se revelou para nenhum dos dois. Jesus primeiro, ele se pôs de frente com Maria Madalena e falou com ela, e falou: não me retenhas ainda. Mas ele apareceu para ela. Mas talvez eles não acreditando, falaram: mas Maria Madalena, por que para ela? Por que com ela? Ela é uma mulher que saiu 7 demônios dela, era uma atribulada. Essa mulher era uma escrava do pecado, tinha 7 demônios nela. Jesus libertou ela de 7 demônios. Eu não, eu já fui chamado no início do seu ministério, eu andei com ele todos esses 3 anos, eu vi coisas, eu vi ele transfigurado, eu vi ele fazendo milagre, eu vi ele fazendo um monte de coisa, eu vi ele, eu que reconheci primeiro que ele era o Cristo. Como que agora ele aparece para ela primeiro? Aquilo talvez tenha colocado dúvida no coração deles. Tanto é que eles estavam com as portas fechadas. Tem gente que já andou com Jesus, já conhece Jesus, já sabe do que Jesus é capaz, já viu Jesus transfigurado, já teve visão, revelação, sonho, já falou em línguas estranhas, já interpretou línguas estranhas, já profetizou, já curou enfermo, já fez tudo. Mas na hora que é para testar a fé, muitas vezes a fé não prevalece. Muitas vezes a fé vai embora, porque a dúvida entra. Veja que Pedro começou a andar sobre o mar, mas na hora que ele começa a duvidar, que o vento dá mais uma balançadinha no mar ali, ele já começa a afundar. Ainda que ele tenha sido o único que andou sobre o mar daqueles 12, ele afundou na hora que duvidou. Irmãos, preste atenção nisso. Aqueles discípulos estavam com as portas fechadas e tremendo de medo. Talvez se Jesus batesse na porta, eles nem iam abrir a porta. Veja quando Pedro foi liberto da prisão em Atos,
Vocês percebem que quando ele bate na porta, Rod vai, ouve a voz dele, ela volta correndo para falar com eles. Com os outros ela nem abre a porta. Às vezes a gente está com a porta fechada para Jesus. Jesus já chegou, Jesus quer falar conosco, Jesus quer dar a ordem, Jesus quer fazer com que a gente dê o próximo passo, mas ainda a gente fica fechando a porta para Jesus. A gente acha que está fechando a porta para as outras coisas, mas na verdade a gente ainda está fechando a porta para Jesus. Agora eu estou entendendo porque Jesus me trouxe a palavra de Lázaro antes de começar a leitura da palavra, antes da oração. Foi a mesma ordem. Tira a pedra, Lázaro. Sabe a mudança de posicionamento? Tira aquilo que está impedindo o agir de Deus na tua vida. Tira a dúvida. A porta fechada é a tua dúvida. A porta fechada é a dúvida que está no teu coração. É aquilo que te traz incredulidade, é aquilo que te traz uma condição de que vai te impedir de dar o próximo passo diante de Jesus. E Jesus, ele não estava ali simplesmente para aparecer para os 12 e ir embora. Voltei, tá, estou indo embora. Não, Jesus estava vindo trazer uma ordem. Jesus estava vindo trazer uma unção sobre eles. Jesus estava vindo para profetizar o Espírito Santo sobre eles. Jesus estava vindo para tirar todo aquele jugo da lei e jogar sobre eles a promessa do Espírito. Aquilo que nós lemos na palavra inicial. O culto é assim, irmãos. O culto vai se formando, no final tudo se encaixa. Eu não preparo tudo isso em casa não, irmãos. A palavra inicial foi dada aqui. A palavra que eu estou ministrando agora foi dada minutos antes do culto. Tudo vai se encaixando, tudo vai se montando. Quando Deus quer trabalhar numa noite, nada pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo na tua causa, Deus está agindo na tua vida, Deus está mudando a tua situação hoje. Mas para isso, retira a primeira pedra, abre a porta, tira a dúvida, deixa a dúvida embora. Jesus quer ter contigo, Jesus quer falar contigo. E o texto vai nos dizer que mesmo eles estando com a porta fechada, quando há necessidade de Jesus fazer algo, Jesus passa até mesmo com a porta fechada. Aí você vai me dizer, não, mas para isso a gente tem que abrir o nosso coração para Ele e tal. Mas ali eram os discípulos de Jesus, eles já conheciam Jesus, já tinham ouvido com Jesus, mas naquele momento a dúvida estava impedindo. A dúvida estava impedindo. Mas Jesus ia dar uma lição para eles, Jesus ia ensinar algo muito profundo para eles ali. Jesus aparece no meio deles. Jesus meio que atravessou a porta. Jesus passou mesmo com a porta fechada. Jesus aparece diante dos discípulos e chega e sauda os irmãos, assim como a gente sauda a igreja com a paz do Senhor no início de cada culto. Sabe aquele culto que vai começar, que o ministro de altar chega aqui e fala assim: eu saldo a igreja com a paz do Senhor, aí ninguém responde, todo mundo fica a ver navios. Aí daqui a pouco aquele ministro de altar tem que repetir de novo: igreja, paz do Senhor. Parece que ninguém está no culto ainda. Jesus chegou lá, foi a mesma coisa. Jesus falou assim: a paz seja com todos, e ninguém respondeu nada. O texto nos diz isso. Veja só, no versículo 19 está dizendo, na segunda parte, está dizendo assim: chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E eles ficaram parados, olhando para ele. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Aí quando eles veem as mãos de Jesus furadas, e quando eles veem o lado, eu acho uma injustiça muitas vezes o que falam de Tomé, sabe? Que a igreja tem mania de falar assim: sabe o crente Tomé, que só acredita vendo? Mas aqueles discípulos, de certa forma, eles não pronunciaram, mas eles agiram da mesma forma. Eles tinham ouvido a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, mas eles estavam com as portas tudo trancadas, morrendo de medo. Estava com medo. Aí daqui a pouco Jesus chega no lugar, Jesus chega diante deles, as portas estão trancadas. Chega um homem diante de você, quem pode ser? Só pode ser Jesus, só pode ser Ele. Aí ele chega e fala: paz seja com todos. Você fica parado olhando para ele. Mas peraí, vamos ver, vamos conferir direito. Peraí, é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Aí olha para Jesus, ele fica olhando, e Jesus mostra as mãos furadas. Jesus mostra as mãos furadas, aí Jesus mostra o lado, onde foi transpassado, onde a lança entrou. Aí nesse momento, veja o texto, quando eles percebem isso,
Está dizendo assim no versículo 20: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Quer dizer, até aquele momento eles não tinham visto, mas quando eles veem os sinais nas mãos, quando eles veem as marcas da cruz em Jesus, aí eles reconhecem: esse só pode ser ele. Aí eles se alegraram, aí o coração deles se alegraram. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa que Jesus quer fazer hoje na minha vida e na tua. Nós não temos visto ainda tudo se cumprindo, nós ainda temos visto a dificuldade, nós temos visto a perseguição, nós temos visto o medo querendo nos atormentar, querendo nos fechar, querendo fazer a gente desistir de tudo. Mas pela nossa fé, se a gente, mesmo que a porta estiver fechada, a gente crê que Jesus pode passar por ela, mesmo crendo que ainda tem coisa nos segurando, a gente crê que Jesus ainda pode falar conosco mesmo assim, e a gente apenas tirar a dúvida e deixar Jesus falar conosco. Jesus vai chegar e vai falar assim: paz seja convosco, igreja, paz seja convosco, igreja, paz seja convosco, a paz seja com todos. E aí você vai olhar para ele e vai falar assim: mas Senhor, o Senhor realmente está falando comigo mesmo? Porque muitas vezes quando Jesus fala com a gente se assusta. Tem hora que a palavra é para você, você fala assim: nossa, mas será que é Deus falando mesmo? Se for o Senhor, meu Deus, faça isso. Você faz como Gideão fez, começa a colocar: Senhor, se for assim, que chova aqui, que não molhe essa lã. Aí no outro dia: não, eu agora para ter certeza que chova e molhe só essa lã, mas não molhe o resto. Você começa a fazer prova, porque você quer ter certeza que é Jesus falando com você. Jesus está te dizendo: eu já mostrei as minhas mãos, a minha mão já está sobre ti, eu já tenho mostrado que as marcas da cruz que eu carreguei talvez estejam sobre a tua vida. Talvez você também tenha carregado a tua cruz, talvez também tenha sido difícil para você, talvez você tenha sentido a dor que eu senti quando eu fui transpassado, mas você tem que entender uma coisa: que eu não fui transpassado no momento da lança, eu já fui transpassado desde quando foi profetizado isso, há mais de 700 anos antes. Desde quando foi profetizado, desde antes da fundação do mundo, eu já fui transpassado, porque já estava escrito o que eu havia de passar, já estava determinado o que eu havia de passar. É por isso que eu falei: se possível, passa de mim esse cálice, ó Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Jesus já sabia de tudo. A dor Jesus já vem sentindo mesmo antes dele ser crucificado. Jesus já sabia da dor que ele iria passar, Jesus já sabia da tribulação que ele iria passar, Jesus já sabia que o Pai haveria de virar as costas para ele no momento da crucificação, porque todos os pecados do mundo estariam sobre ele e que haveria trevas em toda a terra. Jesus já sabia, mas ele encarou tudo aquilo. Sabe por quê? Porque ele sabia que era necessário passar por tudo isso, mas que no fim valeria a pena. Cada gota do sangue dele derramado valeria a pena, porque um dia ele ia saber que ele ia alcançar a tua vida. Ele sabia que um dia ele ia alcançar a tua vida, ele ia mudar a tua história, ele ia te dar renovo, ele ia te ressuscitar. Ele já sabia disso. E Jesus mostra para aqueles discípulos as marcas que ele carregou na cruz. E na hora que os discípulos olharam para aquilo, eles se alegraram. E aí sim, eles olharam para ele e começaram: mestre, mestre. Só que aí antes disso ele virou e falou assim, ele falou outra vez: paz seja convosco. Você viu que foi necessário ele falar de novo: a paz do Senhor, a paz seja convosco, a minha paz eu vos dou. Às vezes Deus já quer falar com você desde o início do culto, desde o início, na hora que a gente fala: a paz do Senhor esteja convosco, Deus já está falando com você. Mas muitas vezes você está assim, muitas vezes você está assim, muitas vezes você está disperso, muitas vezes você está triste, muitas vezes você está se afundando nos seus problemas e não quer escutar a voz de Deus falando contigo. E aí, ao falar pela segunda vez, nós vemos aí uma reação já diferente. E aí Jesus, já interrompendo tudo aquilo, Jesus já começa a falar para eles algo muito importante. Jesus, primeiramente, ele vai fazer o seguinte: ele vai falar assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele falou: opa, primeira ordem que eu quero dar para vocês: o Pai me enviou. Foi o Pai que me enviou à terra.
Foi o Pai que me enviou, foi a vontade do Pai que eu passasse por tudo isso. Vocês estão vendo essas marcas aqui? Foi a vontade do Pai. Você está vendo aqui eu transpassado? Foi a vontade do Pai. Você está vendo eu morrendo naquela cruz e eu ressuscitando agora? É a vontade do Pai. Pois é, todos aqueles milagres que vocês viram acontecer, é a vontade do meu Pai. Tudo aquilo que vocês viram fazer, que vocês ouviram de mim, tudo aquilo que eu vos ensinei, é a vontade do meu Pai. Lembra daquele alimento que vocês queriam me dar comida e eu falei, não, o que me alimenta é a vontade do meu Pai? Pois é essa vontade do meu Pai que está me sustentando até agora e que me colocou aqui diante de vocês de novo. É a vontade do meu Pai que me pôs de pé, é a vontade do meu Pai que me ressuscitou, e é a vontade do meu Pai que está me colocando agora diante de vós agora para te dizer o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós agora. Jesus quer te enviar, Jesus quer te colocar uma obra, Jesus quer te dar uma missão, Jesus quer te colocar algo importante em suas mãos, Jesus quer fazer algo importante através da tua vida. E aí o texto vai nos dizer que Jesus foi sobre eles e soprou sobre eles. Jesus fez, sabe aquele ato profético que fala assim, receba o Espírito Santo e a gente sopra? Jesus fez a mesma coisa. Jesus chegou sobre os discípulos e falou assim, eu vos envio, assim como o Pai me enviou, recebam a promessa do Espírito, e soprou sobre eles. O texto diz isso. Jesus diz, veja bem, versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E naquele momento não houve nada, ninguém falou em línguas, não houve aquele reteté, não houve aquela, sabe, ninguém começou a andar em aviãozinho, não houve nada, nada fisicamente, nada aparentemente, mas naquele momento Jesus estava cumprindo algo tremendo sobre a vida, Jesus estava entregando algo tremendo, algo que ia fazer a diferença total na vida daqueles discípulos. A presença do Espírito era o ato profético dele como Senhor daqueles homens, soprando sobre eles. O Espírito veio e me ressuscitou, agora eu sopro sobre vós o mesmo Espírito, receba ele. Aleluia. Porque a partir daquele momento, lembra da palavra inicial? A partir daquele momento, aqueles homens, eles não iam mais ter que andar segundo a lei, eles não iam mais tentar cumprir a lei, eles não iam precisar mais ser circuncidados na carne, eles não iam mais precisar, sabe, cumprir todas aquelas regras, a letra da lei que matava, que condenava, que ninguém conseguia cumprir. Mas não, a partir daquele momento eles iam andar pelo Espírito, o Espírito iria vivificá-los, o Espírito iria capacitá-los, o Espírito iria fazer a diferença na vida deles, o Espírito ia tirar todo aquele medo. Eles estavam com as portas fechadas, mas você vê que tempos depois, você vê Pedro com autoridade tremenda, você vê Pedro indo pregar no Sinédrio, Pedro indo pregar naquele templo, Pedro falando com autoridade. Você vê que Pedro mesmo, segundo dizem os historiadores, quando Pedro ia ser morto, ele com tanta fé que ele foi para a condenação ali da morte, ele sabia que ele ia ter que sofrer aquela morte, mas na hora dele ser morto, ele falou assim, vocês vão me crucificar, então me põe de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Mas Pedro ele foi na fé, ele fez tudo que ele tinha para fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Não é mais aquele homem covarde, aquele homem que negou Jesus 3 vezes e fugiu, não, é aquele homem que diante de qualquer situação, a própria sombra de Pedro, onde tinha um enfermo passava, a sombra curava. Por quê? Porque era o Espírito que estava em Pedro. Pedro havia mudado, Pedro havia recebido o Espírito, Pedro estava totalmente modificado. Mas veja que é passo a passo, é necessário etapas na vida do crente. Você vê que Jesus, ele vai soprar o Espírito sobre eles, naquele momento não vai acontecer nada, mas Jesus vai declarar a palavra profética, a palavra que libera o poder de Deus sobre a vida deles. Na hora que Jesus declarou aquilo e soprou sobre eles, foi pronto, agora é o seguinte,
vocês vão, aonde vocês forem, as pessoas que vocês impõem as mãos e falar assim: perdoados estão os seus pecados, os pecados dessas pessoas serão perdoados, e a quem vocês reterem o perdão será retido. Por quê? Porque a mesma autoridade que está sobre a minha vida está sobre a de vocês agora, porque até aquele dia só Jesus tinha proferido isso: os teus pecados são perdoados. Você vê que quando Jesus foi curar aquele paralítico que desceram ele, aqueles 4 homens desceram ele pelo teto, quando ele chega ali diante de Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: os teus pecados estão perdoados. E aí duvidam disso, fala: quem é esse homem para dizer os teus pecados estão perdoados? Quem ele pensa que é? Ninguém pode perdoar os pecados senão Deus. Jesus vira para eles e fala assim: vocês estão duvidando porque eu estou perdoando o pecado? Qual é mais fácil? Falar para eles: os teus pecados estão perdoados? Ou falar: levanta, toma a tua cama e anda? Naquele momento ele falou: para saber que o Filho do Homem é capaz de perdoar a tua cama, levanta e anda. E naquele mesmo momento o paralítico pegou a cama, levantou e andou. Jesus, nessa autoridade, agora ele estava passando essa autoridade para os discípulos: para quem você virar e falar: os teus pecados estão perdoados, os pecados serão perdoados. Jesus estava falando o seguinte: da mesma forma que eu curei o paralítico, vocês podem profetizar a cura, profetizar o perdão dos pecados. Você pode dar a ordem que vai acontecer. E nessa mesma hora Deus está me usando aqui na autoridade do Espírito para te dizer: os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda, toma a tua cama, que é aquilo que está te segurando, e anda. Pega a tua dúvida, levanta ela, sacode ela e anda na presença de Deus. Receba a palavra de Deus na tua vida, seja curado, seja perdoado. Anda com Deus, porque Deus tem algo a fazer na tua vida. A mesma dúvida que estava sobre aqueles homens, o texto vai nos mostrar logo na sequência. Jesus terminando aquele contato que ele teve com os discípulos, Jesus saiu dali, desapareceu, ficou só os discípulos ali. Porque Jesus é assim, irmãos, não fica achando que Jesus vai fazer tudo por você, não. Tem coisa que você tem que decidir sozinho. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Acabou de vir fresquinho aqui do céu. Não é jargão de pregador, não. Veio mesmo, eu senti vindo agora. Ó, você lembra daquele episódio que eu falei que Pedro estava preso na prisão? Aí o anjo foi lá, entrou na cela, as portas fechadas. Olha que situação semelhante, as portas fechadas. Ele passou, entrou, houve um clarão, mas ninguém viu. Só quem viu... ninguém viu, nem mesmo Pedro viu, porque Pedro estava dormindo. Aí ele acorda Pedro, ele toca Pedro aonde? No lado. Olha só que interessante, toca Pedro aonde? No lado. Aí Pedro acorda, aí ele fala assim: levanta-te. Na hora que fala levanta, as algemas caem, porque quando você toma um posicionamento, aquilo que te prende cai. Aí Pedro se levantou, aí o anjo começa a dar aquelas 5 ordens: coloca a sandália, veste a tua capa, coloca o teu cinto, vem e me siga. Aí as portas vão se abrindo, as portas de ferro se abrem automaticamente, porque quando Jesus está com você, quando Jesus está te dando uma ordem, quando o anjo de Deus te dá uma ordem que vem da vontade do Pai, aquela ordem se cumpre. Aí quando Pedro vai andando, quando ele chega lá na rua, o que o anjo faz? O anjo desaparece. Ou seja, agora é com você. Da mesma forma foi com os discípulos. Jesus foi lá, soprou, falou e acabou. Agora é com vocês. Aí daqui a pouco Tomé aparece. Aí Tomé vem, olha aquela situação, os discípulos tudo em festa. Oh, que alegria! Você viu o que ele fez? Você viu ele soprou? Por que será que ele soprou na gente? Por que será que ele soprou? Por que será que ele falou do Espírito? O Espírito de Deus está em nós. A gente pode perdoar pecado. O que aconteceu aqui? O que foi isso? Aí daqui a pouco Tomé vira e fala assim: o que vocês estão falando aí? Aí Ziaro falou assim: não, Jesus ressuscitou, a Maria estava certa, ele veio aqui. Tomé falou assim: pode parar, para com tudo isso aí. Vocês são homens, vocês são carne. O que vem do homem eu não aceito. Tomé falou assim: o que vem de homem eu não aceito. Não importa se foi mulher, se foi homem, eu não aceito. Eu só acredito se eu ver com os meus olhos, se eu tocar com o meu dedo lá onde está furado a marca dos cravos, e se eu pôr minha mão lá onde ele foi transpassado. Eu só acredito se eu ver, se cumprir, se acontecer tudo isso. Só que foi a mesma dúvida que os outros tiveram. Jesus chegou lá, a porta estava fechada. Jesus aparece no meio deles, dá a saudação, eles nem respondem. Aí quando Jesus mostra que eles vão reconhecer ele,
quase semelhante, só que Tomé ainda declarou a palavra da incredulidade. A diferença é que todos nós temos dúvidas, todos nós temos momentos de oscilação na fé, mas tem gente que se agarra à dúvida, tem gente que ainda quer declarar a dúvida, tem gente que ainda quer duvidar. Eu só acredito se for assim, 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 se não for assim eu não acredito. Tem gente que está achando que não pode receber a cura aí na tua casa só porque é uma live, está esperando a igreja voltar para você receber a tua cura, para você receber a tua libertação. E se eu te disser que é possível que Jesus volte antes das igrejas serem abertas, e você vai ainda ficar agarrado com a tua dúvida? Larga a tua dúvida. Jesus quer te curar hoje, Jesus quer te dar uma nova ordem hoje, Jesus quer te dar um novo caminhar hoje. Deixa a tua dúvida de lado e escute a palavra de Deus para a tua vida. Aleluias. Eu não sei quanto tempo mais vai durar essa quarentena, mas se Deus tem colocado essas lives para que Ele alcance a tua casa, é porque Ele tem algo a fazer em você ainda na tua casa. Aqueles discípulos estavam dentro da casa, Jesus não esperou eles saírem e pregar para poder fazer essa obra na vida deles. Jesus foi aonde eles estavam escondidos, aonde eles estavam trancados. Jesus foi até lá e fez a obra lá. Aí Tomé falou assim: eu só acredito vendo. Aí Jesus falou assim: nossa, de novo, vou ter que aparecer lá de novo. Mesmo eu tendo falado com Maria, eles não acreditaram. Agora eu vou, falo com eles, quando uns acreditam, o outro vem e só fala: se acredita se me tocar. Tá bom, vou lá de novo. Aí Jesus chega, é impressionante, porque as portas ainda estão fechadas. O texto vai mostrar que as portas ainda permanecem fechadas, lacradas. Mas é vigiando, tem que vigiar. Tem que vigiar para você não cair em pecado. Você tem que vigiar para a tentação não vir te derrubar. Você não tem que vigiar e ter medo de fazer a obra de Deus. Se Deus já soprou, se Deus falou, vai lá, começa a perdoar o pecado, é porque você sabe que vai acontecer. Aí vocês vão dizer: não, mas calma aí, Jesus ainda não tinha enviado Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem e tal. Mas ainda era um sinal da dúvida. As portas ainda estão fechadas, lacradas. Aí Jesus aparece. Jesus aparece de novo no meio deles. Aí nisso, Tomé está ali no meio deles nessa hora. Aí Jesus vem e fala assim: Tomé, cadê teu dedo? Pode tocar aqui, ó. Toca aqui para você ver, sou eu. Tá vendo aqui, Tomé? Pode pôr sua mão aqui. Aí nessa hora que Tomé vê, reconhece, ele fala: Jesus, oh meu Deus, meu Jesus. Aí ele vem, sabe o arrependimento? Pô, por que eu fui duvidar? Aí Jesus fala assim: Tomé, porque você me viu e porque você me tocou, você creu, você acreditou. Mas bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte para você hoje: bem-aventurado é você que não está, não, mas eu tenho que estar lá na igreja, senão o milagre não acontece. Se a pastora não colocar a mão em mim, se o presbítero não colocar a mão em mim, se não colocar a mão na minha cabeça, esse mal não vai sair da minha vida. Se o meu marido, se o meu filho, se o meu vizinho não for lá, não vai acontecer nada. Ei, Jesus está te dando autoridade hoje para impor as suas mãos e falar: perdoados estão os meus pecados, perdoados estão os pecados do meu vizinho, perdoados estão os pecados do meu marido, perdoados estão os pecados do meu filho, perdoados estão os teus pecados. Toca lá e cura, Jesus. Toca lá e cura agora, Jesus. O Senhor soprou sobre mim o Espírito. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Declarei, igreja, eu tenho o Espírito Santo. Eu não vivo da lei, eu vivo da promessa, eu vivo da fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Eu tenho fé, eu tenho presença de Deus, eu tenho autoridade, eu tenho Deus na minha vida. Aleluia. Bem-aventurado tu és, igreja. Bem-aventurado tu és. Bem-aventurado tu és. Aleluias. Ularanamanasso. E aí João está encerrando o livro. João, o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, ele está terminando. E ao terminar ele fala assim: entendam bem, o evangelho de João tem um diferencial. Tanto é que os outros 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Por que eles são chamados de evangelhos sinóticos? Porque eles contam mais ou menos as mesmas milagres,
Eu digo mais ou menos porque difere entre uma coisa e outra, claro, né? São coisas escritas em tempo diferente, por pessoas diferentes, com testemunho diferente. Mas o que acontece? Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos, que ele conta as mesmas histórias, tentando ali trazer mais ou menos os mesmos detalhes. João não, ele traz um diferencial. O evangelho de João é o que conta menos milagre. Se você for parar para ver, é o que conta menos milagres de Jesus. Mas tem uma mensagem tão profunda. Você vê o tempo todo, João já inicia o evangelho dizendo assim: no início ele era o verbo. Ou seja, já está sendo uma revelação tremenda. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E já começa revelando que Jesus é Deus. Já começa, ele não é só menor que Deus, menor que Pai. Não, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. João já vem trazendo uma revelação tremenda. Tanto é que João, agora nesse finzinho do texto, ele vai fazer o seguinte, ele vai declarar o seguinte: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Olha só, olha a intenção de João pelo Espírito Santo que está revelando a ele. Olha só a intenção. Foram escritos estes, eu selecionei estes, foram colocados esses acontecimentos, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, a intenção de João, inspirado pelo Espírito Santo, porque o verdadeiro autor é o Espírito Santo. A gente fala Evangelho de João, Evangelho de Mateus, mas o Evangelho é de Cristo. E foi inspiração de quem? Do autor? Do Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo quis revelar para nós, através desses escritos de João, o seguinte: Jesus, ele é Deus. Jesus, ele veio porque o Pai o enviou para morrer naquela cruz. Qual o significado de Jesus morrer naquela cruz? A partir do momento que ele está naquela cruz, todo aquele que crê nele, todo aquele que crê, mas é crer, irmão, é viver com fé, é crer que tudo que nos condena está sobre ele naquela cruz, tudo vai sobre ele naquela cruz. Ele se fez maldito por nós. Gálatas 3:13, que nós lemos no início. Ele se fez maldito por nós. Ele levou sobre si. Não há mais lei para nos condenar. Não adianta você viver essa vida se murmurando, se crucificando, falando: ai, não tem jeito, eu não sei. Jesus quer liberar para a tua vida uma nova unção. Jesus quer dar um novo passo, um novo rumo na tua vida. Jesus apenas fala: mas isso é para os que creem. Bem-aventurados que creem, sem me ver, sem ver as marcas, sem ver acontecer, sem for preciso o pastor ir lá e colocar a mão na cabeça, sem ser preciso pegar o óleo e ir lá e colocar o óleo. Jesus já derramou o óleo santo sobre a tua vida. Jesus já derramou azeite. Jesus já te fortaleceu no Espírito. Jesus já soprou sobre você a promessa do Espírito. Você já tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é só uma força. O Espírito Santo de Deus não é só a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e ele está aí em você. Você já tem Deus na tua vida. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez antes de encerrar o culto. Entenda, irmãos, a dúvida vem sobre todos nós, assim como veio sobre aqueles discípulos. Assim como Tomé duvidou, muitas vezes nós duvidamos. Mas Jesus, ele quer liberar sobre nós um novo tempo, no qual nós não andamos só pelas aparências. Ah, se não for, eu não gosto quando é aquela pessoa que prega, eu não gosto quando é daquele jeito. Não importa a forma, não importa.
Não importa se é live, se é ao vivo, não importa se sou eu pregando, se é outra pessoa pregando. Eu creio em nome de Jesus que não importa a forma, se a palavra de Deus está vindo para a minha vida, é para me trazer mudança, é para me vivificar no Espírito. Se Deus está falando comigo, Deus fala comigo até no silêncio, Deus fala com você até no silêncio. Até o calar de Deus para nossas vidas é sinal de que a gente ainda está esperando as coisas erradas. A palavra do Senhor nos ensina que Elias, quando ele está naquela caverna, passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Passou ali um vento, Deus também não estava no vento. Se passou um fogo ali, Deus também não estava no fogo. Aonde é que Deus estava? Deus estava na voz suave, Deus estava agindo, era no silêncio. Deus está onde a gente não está procurando. Você está procurando Deus nas coisas erradas. Deus já está aí em você, porque o Espírito Santo já habita em você. Vós sois templo do Espírito Santo. Recebe agora fortalecimento do Senhor na tua vida. Recebe agora a alegria do Senhor na tua vida. Recebe agora o toque de Deus na tua vida. Receba a presença de Deus. Receba a ordem de Jesus para a tua vida. É chegado um novo tempo em que a minha igreja não necessita mais que carregue ela arrastando, mas que ela ande com as próprias pernas. Ande como? Mediante a fé, rompendo em fé. O justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Aleluias. Martinho Lutero, para finalizar, Martinho Lutero teve um momento na vida dele em que ele já tinha estudado, já tinha lido, já tinha pensado, já tinha feito muita coisa como padre, e chegou um momento em que ele só se castigava, só se punia. Martinho Lutero, ele vivia conflitos terríveis. Ele só ficava se punindo. Não, porque eu não sou merecedor. Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou um pecador, porque o demônio está rindo na minha cara, porque o demônio é isso, o demônio é aquilo, porque a tribulação chegou na minha vida e não vai sair mais, e não sei o que. E ele estava falando, por que a gente tem que sofrer tanto? Por que Deus tem que ser tão vingativo? Por que eu tenho que viver uma vida de penitência, uma vida de punição? Por que só assim Deus vai me libertar? Até que um dia ele leu a palavra do Senhor e ele viu que o justo viverá da fé, e ele leu que a salvação vinha por meio da graça. Naquele momento houve um despertamento espiritual na vida de Martinho Lutero, e naquele momento em que ele está subindo a escadaria foi lá no Vaticano, ele foi lá vou lá pagar a indulgência, eu vou fazer. Na hora que ele pagou a indulgência em favor das famílias e tal, e ele começa a subir de joelhos naquela escadaria, ele vai subindo de joelho, tipo naquela penitência, naquela coisa. Na hora que ele chegou no metade, ele começou a olhar em volta e viu tanta gente, sabe, se castigando, se punindo, querendo comprar o milagre, pagando indulgência. E ele olhou e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começou a olhar nos arredores daquele lugar. Ele começou a ver padres se prostituindo, pecado dentro da igreja. Ele começou a se revoltar com tudo aquilo. E aí ele foi para a casa dele, ele começou a falar com Deus, e Deus foi revelando para ele as 95 teses da reforma. E na medida em que ele ia escrevendo as 95 teses da reforma, o diabo ainda tentou acusá-lo, dizendo que, mas você pecou. Mas aí Martinho Lutero falou assim, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ou seja, o que Martinho Lutero tomou na vida dele, posse que mudou a vida dele? Foi saber que não é pelo seu esforço, é pela sua fé. É pela sua fé em Jesus. Jesus pode e Ele vai mudar a sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, se você crer, você verá a glória de Deus na tua vida. Você crê que o teu casamento pode ser transformado? Você crê que aquele emprego que você perdeu, você pode recuperar algo maior ainda? Você crê que a tua vida com Deus pode ser maior ainda do que foi antes do teu ministério? Você crê que aquele parente que não olha mais para sua cara, ele pode te perdoar sim? Você pode ter uma vida com ele ainda? Você crê que o impossível pode acontecer na tua vida?
vida, que um milagre pode acontecer na vida do teu filho, você crê que essa pessoa que você está lutando tanto, você pode ver a mudança na vida dela? Creia! É a tua fé que pode fazer um monte se transportar daqui para ali. É a tua fé que pode fazer o milagre acontecer hoje na tua vida. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Feche teus olhos. Querido Jesus, toca agora, Senhor, em cada vida. Cumpra agora, Senhor, tudo aquilo que nós temos profetizado desde o início do culto, Senhor. Que o teu toque seja agora concretizado. Da mesma forma que o Senhor soprou, meu Deus, sobre os teus discípulos, que venha o teu sopro, Senhor, sobre a tua igreja agora. O sopro que traz a promessa do Espírito. Naquele momento que o Senhor soprou, não veio o vento impetuoso e veemente trazendo línguas estranhas, mas a promessa foi proferida através da tua palavra. O ato do Senhor soprar trouxe um destravamento espiritual na vida daqueles discípulos. Da mesma forma agora eu profetizo que haja um destravamento espiritual na vida da tua igreja, Senhor, e que não seja necessário, como Tomé foi, esperar ainda mais 8 dias para ver o Senhor mudar a vida dele. Não, que o Senhor venha mudar a vida dessas pessoas agora. Toca agora, Senhor, toca agora, Senhor. Onde houver uma enfermidade, saia a enfermidade em nome de Jesus. Onde houver agora amarrações, saiam agora amarrações dessa vida em nome de Jesus. Onde houver agora principados, potestades, demônios, caiam por terra agora em nome de Jesus. Onde houver ligaduras, caiam agora em nome de Jesus. Onde houver incredulidade, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós agradecemos, Deus, por tudo. Nós agradecemos, Deus, por essa palavra. Nós agradecemos, Deus, por este culto maravilhoso. Nós agradecemos, Senhor, e nós pedimos perdão porque o culto é para Ti, mas é nós que saímos aqui de mãos cheias, porque o Senhor não nos dispensa vazios. O Senhor nos enche, a Tua presença nos enche, a Tua graça, a Tua palavra nos alimenta. A Tua vontade, ó Deus Pai, é o que nos alimenta. Aleluia, oh glória, amém. Amém. Glórias a Deus. Te damos graças, Senhor. Glória a Deus. Amém. Hoje eu não vou estar fazendo oração específica, citando nomes, mas se você, na tua casa, ainda estiver sentindo necessidade de uma oração, eu só vou liberar uma palavra sobre a tua vida, só uma. Da mesma forma que Jesus apareceu para os seus discípulos e eles viram as marcas de Jesus e eles receberam o sopro que mudou a vida deles, Jesus está soprando agora sobre a sua vida. Basta você crer e você receberá o teu milagre. Se você está aprisionado aí com doenças, com seja o que for, basta você crer, você vai ver, Deus vai tocar em você agora e você vai receber o teu milagre. É só isso. Não depende de mim mais orar por você, depende de você receber o teu milagre. Amanhã é um outro dia. Virão outros cultos, virão cultos de orações, cultos proféticos, cultos de milagre. Mas hoje, Deus está te falando, eu já apareci para você, eu já falei contigo. Basta você crer agora. Bem-aventurados os que creram, mesmo sem me ver. Amém? Glória a Deus. Te convido, nessa hora, a estar intercedendo por Israel, por aquela nação, que haja paz em Jerusalém. Nós intercedemos agora, Senhor, que haja paz em Jerusalém, que Israel receba, Senhor, a proteção do Senhor contra as mísseis, contra as guerras, contra tudo, Senhor, que vai contra aquela nação. Que haja paz, Senhor, neste momento tão difícil na terra, que as nações ali circunvizinhas possam, Senhor, serem anuladas nessa intenção de guerra, na intenção, Senhor, de destruir Israel. Que Israel seja protegido, Senhor, pela Tua mão poderosa. Nós também intercedemos pelo Brasil, Senhor, e pelo mundo que está aí assolado ainda por essas doenças, por essas pragas. Que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, Senhor, com o Teu sopro poderoso e sopra, Senhor, e nos purifica, nos limpa, nos livra de todo esse mal. Amém, Jesus. Eu quero agradecer também pela presença daqueles que nos visitam. Tenho recebido aí mensagem no WhatsApp de pessoas que estão nos visitando, que estão gostando, né? Estão assistindo, acompanhando as lives, pessoas de longe, né? Pessoas da Bahia, pessoas de Santa Catarina, pessoas de São Paulo. Tem pessoas lá da Quadrangular que mandaram mensagem para mim, dizendo que estão acompanhando. Eu agradeço a Deus pela vida de todos que estão nos acompanhando aí, que estão
realmente participando neste momento tão importante, né? Que a igreja tem passado, tanta dificuldade. Nós estamos aí unindo as nossas festas. Que Deus venha abençoar todos esses visitantes, todos os outros ministérios. Que Deus venha abençoar. O pessoal lá do Parque São Martinho também, tem alguns que têm acompanhado. Pessoal lá de Santa Amaro. Enfim, todas essas pessoas que têm nos acompanhado aí, eu agradeço imensamente pela visita de vocês, por ter aí reservado esse momento para estar cultuando a Deus junto conosco, nesse sinal de comunhão aí. Eu agradeço pela vida de você que é membro da Igreja Evangélica Javé e que crê que a obra de Deus está neste ministério, que é a vontade de Deus que mantém esse ministério efetivo aí de pé, esse ministério aí aberto há tanto tempo e que vai permanecer, vai prevalecer, aconteça o que acontecer, porque foi a vontade de Deus este ministério e nada vai abalar este ministério, em nome de Jesus. Eu creio. Receba aí a tua vitória, receba aí o renovo espiritual de Deus e faça assim com as suas mãos para receber a bênção final. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam conosco hoje e para todo sempre. A igreja que crê, diga comigo, amém. Glória a Deus. Terminado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livra teu povo, Senhor. Livra teu povo, Pai de amor. Sobre tua igreja, se com a alegria dos dons, se foi o alimento da terra, volta e restitui, ó Pai de amor. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, toca trombeta em Sião, em voz de jejuns e de orações, chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, toca trombeta em Sião, na voz de jejum